Só lembrando aqui, um recado que a coordenação pediu, as entidades ou instituições interessadas em acolher o próximo fórum em 2021, favor se manifestarem até amanhã pela manhã, procurar Gisele ou a Juliana. Então, dando sequência ao nosso evento, nós vamos para a última conferência, desse dia, com o título O que é isso que estava destinado a permanecer secreto e oculto, mas veio à luz? Para mediar a mesa, eu quero chamar Guiomar Antonieta Lage. A Guiomar é psicanalista, psicóloga e membro do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais. Gostaria também de chamar Marco Antônio Coutinho Jorge. Marco Antônio é psicanalista e médico psiquiatra. É professor adjunto do Programa de Pós-Graduação em Psicanálise da UERJ, diretor do Corpo Freudiano, Seção Rio de Janeiro, é membro da Sociedade Internacional de História da Psiquiatria e da Psicanálise, além de correspondente da Associação Insistência Paris-Bruxelas. Dentre seus livros encontram-se Fundamentos da Psicanálise, volume 1, As Bases Conceituais, já em 6ª edição, Freud, o Criador da Psicanálise, e Lacan, o Grande Freudiano, ambos em coautoria com Nadia Paulo Ferreira, todos publicados por esta editora. Dirige na Zahar a coleção Transmissão da Psicanálise e também a coleção de bolso Passo a Passo, série Psicanálise. Boa conferência a todos. Boa noite. Acabamos de ouvir a apresentação do Marco Antônio, mais formal, né, Marco Antônio? Mais infamiliar. Mas eu gostaria de falar do Marco Antônio, duas coisas que, nesses anos que nós estudamos juntos, lá no CPMG, uma vez em Fortaleza, Marco, eu fui numa jornada, não me lembro quando, e o Marco Antônio, numa discussão calorosa, ele levanta, nem sei se você lembra disso, e fala que ele acreditava no recurso da psicanálise. E no recurso da psicanálise, que acreditava na psicanálise, que apostava na psicanálise. Nunca esqueci. E também uma vez eu atendi uma criança que tinha acabado de perder uma irmãzinha com 1 mês de idade, e essa criança, a fantasia inconsciente, juntou com a fantasia da realidade, e Marco Antônio estava lá no CPMG, e eu pedi um texto para ele. Ele parou, me olhou, me escutou, e falou assim: olha, eu acho que o texto não vai servir para isso não, mas te dou o texto. E isso foi feito. Daí a pouco, Marcos, você voltou, daí 1 mês, 2 meses. E qual a primeira pergunta depois do cumprimento? E aí, Guiomar, como vai a criança? Nunca esqueci também, Marco. Bem-vindo. Boa noite a todos vocês. É um prazer enorme estar aqui em Minas, em Divinópolis pela primeira vez, encontrando grandes amigos de Belo Horizonte. Agradeço enormemente a Gisele pelo convite feito muito antecipadamente a esse dia de hoje e pelo cuidado que ela teve na organização, na administração de toda
a vinda e tudo que foi necessário. Eu já participei uma vez anteriormente do Fórum Mineiro, que foi em Lavras, há muitos anos atrás. E tive um trabalho de seminário muito intenso com o grupo do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais, de Belo Horizonte, durante mais de 10 anos. Né? Alguns desses membros estão presentes aqui, né? A Vanessa, a Eliana, a Dora, a Sherazade, a Guiomar, é um prazer enorme, a Guiomar está aqui do meu lado. O tema que foi designado para esse encontro não podia ser mais pertinente, né? 100 anos que está fazendo esse texto de Freud. E pelo programa que eu vi, né, pela quantidade de trabalhos, né, a variedade dos trabalhos, né, é impressionante ver como a obra de Freud está presente, né, no nosso meio, no nosso mundo, e produzindo efeitos, né, tão importantes, tão ricos. Eu propus como título essa pergunta: o que é isso que estava destinado a permanecer secreto e oculto, mas veio à luz? Eu vou lendo aqui e comentando algumas coisas, né, da minha intervenção. Ninguém duvidaria de que o ensaio de Sigmund Freud sobre o estranho parece corresponder à moderna definição de um hipertexto. O hipertexto é a apresentação de informações escritas, organizada de tal maneira que o leitor tem liberdade de escolher vários caminhos, a partir de sequências associativas possíveis entre blocos vinculados por remissões, sem estar preso a um encadeamento linear único. No caso do hipertexto freudiano, como esse, as diferentes linhas associativas, tal como numa análise, vão se articulando de modos mais ou menos subreptícios e se imbricando até atingirem um ponto ou mesmo alguns pontos matriciais. A história desse hipertexto, significativamente publicado na encruzilhada de outros 2 hipertextos de Freud, no mesmo ano que bate numa criança, e concomitantemente ao além do princípio de prazer, essa história traz surpresas. A pesquisa erudita, empreendida por Lionel Klimkiewicz, trouxe aportes inéditos para o estudo dessa obra, dando sentido à afirmação de Paul Laurent Assun de que, diz ele, a exegese freudiana entrou na era das edições críticas. Estas devem prestar atenção, com alguma acribia, a cada detalhe do texto. E nós no Brasil temos essa presença também das edições críticas, né? Como a editora Autêntica tem feito, né? Essa edição super cuidada, né? da obra de Freud, né? Em algumas edições bilíngues, né? Com aparato crítico, exemplificando, né? Isso que Paul Laurent Assun chama a atenção. Klimkiewicz mostrou uma coisa interessante, que a edição alemã original desse texto foi muito sui generis, porque ela foi feita a partir do próprio manuscrito de Freud, sem nenhuma outra cópia, o que teve algumas consequências importantes, como a não inserção de frases que Freud havia marcado nos dicionários que ele cita na primeira parte, para serem copiadas tal qual, mas não foram. O resultado é que as longas citações dos dicionários ficam, algumas vezes, confusas. O Freud marcou no original dele as partes do dicionário
né, que ele queria que fossem reproduzidas. Ele não copiou tudo. Mas o editor, a edição original alemã, o editor selecionou alguns pedaços e alguns ele não incluiu. Isso faz com que a edição original do texto, e a que vem até hoje sendo apresentada, falta alguns pedaços dos dicionários, das citações dos dicionários. Um Heimlich pode ser lido sob variados prismas, como eu dizia, já que é um hipertexto. Pode ser lido como a imersão mais espantosa de Freud no campo da literatura e a apreensão mais cabal de suas afirmações reiteradas de que o poeta antecipa o psicanalista. Num espaço de um número não muito grande de páginas, Freud cita nada menos do que 21 obras literárias, numa computabilidade feita com cuidado, mas sem pretensão de ser exaustivo. Contos, novelas, romances são citados, explícita e implicitamente, na íntegra ou fragmentariamente, numa sucessão verdadeiramente desenfreada. A importância do artigo sobre a psicologia do estranho, do psicólogo Ernest Jentsch, não deve ser minimizada, pois o texto de Freud mantém um diálogo direto com ele. Foi Jentsch que, utilizando uma terminologia, diríamos jocosamente, semi-freudiana, ele fala no texto dele do semiconsciente, uma expressão que ele usa. E ele também fala do semi-inconsciente. E também fala de consciência latente dos histéricos, né? Isso o Jentsch. Então vejam que ele estava informado, né, pela psicanálise, né? E quando Freud pega o texto dele para dialogar com ele, isso tem um conteúdo muito específico, né? Jentsch escreveu em 1906 um ensaio sobre a psicologia do estranho, ou seja, ele deu ao Heimlich o status de categoria psicológica e chamou atenção, em termos que eu diria bastante freudianos, para a particularidade do termo na língua alemã. Algumas assertivas iniciais de seu texto são bastante enfáticas sobre a importância da língua. Diz ele, num trecho, cada língua oferece exemplo do que é psicologicamente correto, ou pelo menos do que é importante na maneira pela qual forma suas expressões e conceitos. Nada mais freudiano do que isso. Ele diz ainda, com a palavra Heimlich, a língua alemã parece ter produzido uma formação um tanto feliz. Nada mais freudiano do que isso. Dito de outro modo, é o enraizamento significante de cada língua, isso eu dizendo, que dá a ela um acesso singular ao inconsciente. É o que a gente pode depreender de uma série de passagens em que Freud usa a expressão, o sintagma sabedoria da língua. É um sintagma que a gente encontra volta e meia na obra do Freud, né? Quando ele quer se referir a um estudo filológico, a um estudo significante, ele fala da sabedoria maior da língua. Mas o fato é que cada língua apresenta um segmento dessa sabedoria maior, né? E cada língua dá um determinado acesso ao inconsciente. Cada língua tem as suas portas de acesso ao inconsciente. E foi Jentsch ainda que abordou o tema pela via da literatura fantástica e alucinante do Hoffmann. E ali desvelou alguns temas que circunscrevem o estranho numa espécie de lugar fronteiriço entre a vida e a morte. As incertezas psíquicas, dentre as quais Jentsch isola uma como sendo capaz de desenvolver um afeto geral, regular e forte do sentimento de estranheza. A dúvida, diz ele, sobre se um ser aparentemente vivo está realmente vivo e em oposição. A dúvida se um objeto sem vida talvez de fato esteja com vida. Essa faceta do estranho tem sido muito explorada. E ela parece revelar, eu penso que nós vamos ver isso um pouco mais à frente, uma associação com um aspecto que eu considero essencial do ensaio de Freud, que é o lugar que ele ocupa na sequência da obra de Freud. O inconsciente linguagem.
Não sei se tem a projeção. Mudou aqui? Aperta. Ponto para lá. O que apareceu ali? O título? Ah, não. Então, peraí. Obrigado. O estranho pode ser abordado como uma refinada e definitiva apreensão da estrutura do inconsciente linguagem. Consciente linguagem é um termo que eu uso para resumir, compactar o aforisma lacaniano. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Nessa vertente, trata-se de um texto que se insere na linha de pesquisas freudianas principais sobre a relação entre inconsciente e linguagem. Os 3 grandes livros que abrem a obra de Freud, considerados por Lacan como obras canônicas em matéria de inconsciente, foram a Interpretação dos Sonhos, a Psicopatologia da Vida Cotidiana e os Xistes e sua relação com o inconsciente. São obras, diga-se de imediato, que visam ampliar o escopo de sua apreensão do inconsciente para fenômenos que não pertencem ao campo estrito da psicopatologia. Isso é muito relevante na obra do Freud, né? No começo da obra, ele produz 3 grandes livros, os maiores livros sobre o inconsciente, segundo Lacan, em que ele já faz essa ponte entre o normal e o patológico. Ele estende o inconsciente para além do campo estrito da psicopatologia. Explorando ao máximo o alcance do inconsciente, essas 3 obras fazem uma ponte entre o normal e o patológico. E Lacan resume esse ponto ao afirmar que a verdadeira doença mental do homem é o inconsciente. Freud considerava o livro sobre os sonhos sua obra mais importante, juntamente com os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Aliás, outra obra que faz uma ponte entre o normal e o patológico, dessa vez no âmbito da sexualidade. Considerou ele, o livro dos sonhos, a via régia que leva ao inconsciente. Comparou a descoberta arqueológica da cidade de Troia e afirmou que algo assim ocorre apenas uma vez na vida de um homem. O tema dos sonhos era tido por Freud como o mais relevante no conhecimento do inconsciente. Basta ver que das 33 conferências que deu de introdução à psicanálise, 10 foram sobre os sonhos. Além disso, sabe-se também que ele avaliava a capacidade dos analistas baseado especialmente em sua capacidade de interpretar os sonhos. Parece que ele tinha um caderninho de nota em que ele avaliava assim, a interpretação dos discípulos. Esse interpretou bem, nota 9,5. Esse aqui não, nota 7, ainda tem que aprender melhor essa coisa. Dava muita importância ao sonho. Um ano depois, Freud publica a Psicopatologia da Vida Cotidiana, em que introduz a noção de sobredeterminação inconsciente, a partir dos atos falhos, lapsos de linguagem e esquecimentos banais na vida diária. Nada surge por acaso no aparelho psíquico. É a lei que Freud extrai ao término dessa obra. Ao longo da escrita dessa obra magistral sobre os sonhos, o seu leitor era Wilhelm Fliess, seu grande amigo e interlocutor, durante todo o período em que gestou a psicanálise. Fliess fez um comentário em certo momento sobre esse livro, dizendo que achava ele muito interessante, mas estranhava que os sonhos tivessem tantos jogos de palavras. Freud ouviu esse comentário como uma verdadeira interpretação analítica e pôs-se em seguida a pesquisar os xistes e publicou um livro sobre o assunto alguns anos depois. Quem conta isso é Octave Banoni no livro sobre Freud e a psicanálise. Lacan, por sua vez, valorizava o livro dos xistes enormemente. E quando foi abordar as formações do inconsciente, deu maior espaço a essa obra. E sobre essa obra ele afirmou: nela tudo é substância, tudo é pérola. Não é anódino o fato de que o livro dos xistes é o único livro de Freud que tem a palavra inconsciente no título.
As bases do inconsciente linguagem foram estabelecidas nesse período luminoso da obra de Freud, mas a interrogação sobre a relação entre inconsciente e linguagem está, evidentemente, onipresente ao longo da obra. Em especial, em dois textos que serão aqueles que marcarão os estudos de Lacan de forma acentuada: a significação antitética das palavras primitivas e o Unheimlich, que, aliás, na edição brasileira da Autêntica, né, houve essa opção de publicar junto, né, o texto da significação antitética, uma opção bastante acertada, a meu ver. E ainda mais o texto da denegação, né? 3 textos que exploram esse núcleo do inconsciente linguagem. 1911, a significação antitética das palavras primitivas. Ali, Freud está diante de uma questão que lhe foi apresentada pelos trabalhos do filólogo Karl Abel. E essa será a mesma questão que irá aparecer em 1919 com o Unheimlich. Viu? Voltou? Então, peraí. Ah, bom, então vamos lá. Ah, obrigado. Eu aqui tenho que adivinhar. Eu estava colocando, engraçado, porque as setas me diriam que eu estava certo, mas vocês vejam que o lado a gente nunca sabe se está certo ou não, né? É impossível saber o lado certo. O outro precisa dizer. É o outro que define, né? O outro que define o sentido do que a gente faz. Em 1919, com o Heimlich, então, essa mesma questão da significação antitética volta. Nós sabemos o papel desempenhado pela filologia na obra de Freud. E os 2 filólogos que desempenharam nela um papel mais relevante foram Karl Abel e Hans Sperber. Na época de Freud, não havia disciplina específica da linguística, apenas a filologia, ou seja, o estudo diacrônico das línguas, sua evolução e a etimologia das palavras. O estudo dos étimos, né, das raízes e, para nós, dos significantes. Será Ferdinand de Saussure que inaugurará a disciplina da ciência da linguística, através do estudo sincrônico das línguas e da criação de um novo objeto de estudo, o signo linguístico. Se a filologia retira sua riqueza através do estudo da evolução das palavras de uma língua através do tempo, e essa é uma parte importante do estudo da linguagem, inclusive para Lacan, que incentivava continuamente seus alunos a consultarem o dicionário de etimologia da língua francesa de Bloch e von Wartburg. Vocês sabem que Lacan, em vários momentos do seminário, ele dizia para o pessoal, né? Eu estou sempre dizendo para vocês consultarem o Bloch e von Wartburg e sei que vocês não consultam. E dizem que ele andava com Bloch e von Wartburg muitas vezes debaixo do braço. Se a filologia retira a riqueza dela através do estudo da evolução das palavras de uma língua através do tempo, a linguística estrutural de Saussure operou uma revolução no estudo da linguagem ao permitir que, através do conceito de signo linguístico, se estude qualquer palavra, de qualquer língua, de qualquer época, através da estrutura do signo. Significado sobre significante. Não cabe aqui desenvolver a importância do estudo de Saussure, mas é preciso lembrar que a teoria do significante de Lacan é extraída da leitura que ele faz da obra de Freud a partir dos aportes introduzidos por Saussure. E é preciso acrescentar também um fato que eu considero muito importante do ponto de vista teórico, o trabalho do linguista francês Michel Arrivé, que faleceu ano passado, especialista em Saussure. Ele mostrou em vários de seus livros, muitos traduzidos no Brasil, a importância desempenhada por Saussure na teoria lacaniana do inconsciente linguagem, da qual, aliás, é preciso dizer que ele jamais abriu mão, uma vez que até o fim de seu seminário ele profere o elogio a Saussure. No seminário 20, por exemplo, o Lacan faz um elogio
diferente para o Saussure. Ele elogia o Saussure mostrando como que Freud antecipou Saussure. Ele diz que Freud, ao mesmo tempo, antecipou e ultrapassou o Saussure, né? Numa frase que a gente precisa entender o que ele quer dizer, né? Antecipou no tempo e ultrapassou na profundidade. Mas, enfim, a referência é Saussure, né? Para Lacan poder desenvolver o que ele fez sobre o significante. Escrito em 1911, a significação antitética, ou o sentido antitético, como a autêntica o Iannini traduziu, né? O sentido antitético das palavras primitivas, brevíssimo artigo em que Freud faz a resenha dos trabalhos filológicos do Abel, é um texto prototípico do Unheimlich. Esse texto apresenta uma ressonância enorme na obra do Freud, o sentido antitético das palavras primitivas, né? É impressionante observar isso. Ele funciona como uma espécie de turning point, a partir do qual tudo muda. Freud se referiu numa carta para o Ferenc aos escritos de Abel, quando ele encontrou os escritos de Abel em 1911, como tendo sido uma descoberta triunfante, né? E o que se produziu aí nesse momento foi muito interessante. Os escritos posteriores de Freud, a partir de 1911, sempre que ele podia, ele fazia uma inclusão de uma nota apontando para esse texto de 1911, né, o sentido antitético das palavras primitivas. E mais do que isso, as reedições dos textos anteriores a 11, ele incluía notas, né, novamente também apontando para esse texto. Quer dizer, virou um texto assim, uma espécie de ponto de convergência da obra de Freud, né, no que tange o inconsciente linguagem. E em relação a esse texto, há um episódio que precisa ser lembrado. Um episódio que marcou a história da psicanálise. Ocorreu quando Lacan convidou Émile Benveniste, o mais respeitado linguista da época, para comentar esse texto de Freud. E ele convidou Benveniste no sentido, é claro, de angariar apoio da linguística em sua construção da teoria do inconsciente linguagem. Contudo, o tiro saiu pela culatra e o linguista Benveniste esmerou-se em demolir a argumentação freudiana e todo o embasamento que Freud fez na obra do Abel. Foi absolutamente deprimente para o Lacan, né? Ele convidar o Benveniste para fazer uma intervenção no seminário dele a respeito da importância, né, do texto do Freud e do Abel, e ele apronta uma coisa dessas, né? Que coisa feia. Mas o feio ficou depois para ele. Por quê? Os estudos do Arrivé e do Jean-Claude Milner, também linguista, vieram mostrar posteriormente que é Freud que estava certo. E a argumentação do Benveniste estava errada. E foi informada, diz o Milner, por uma poderosa resistência à psicanálise. É muito impressionante esse episódio, né? Que merece a nossa atenção. O grande desenvolvimento estabelecido por Lacan ao ler Freud com Saussure foi de mostrar precisamente a ambiguidade como sendo a grande soberana no domínio da linguagem. O simbólico, que é o nome dado por Lacan para o inconsciente linguagem, é o campo do duplo sentido, da ambiguidade, da anfibologia. Tudo termos que Lacan usa ao longo da obra. Assim como Saussure afirmara que na língua só há diferença, o que significa que não encontraremos nela um elemento positivo, mas apenas elementos diferenciais, Lacan construiu sua teoria do significante a partir da binariedade através da qual ele sempre comparece na operação de representação. Um significante é o que representa um sujeito para outro significante, né? O significante é sempre binário, que foi uma tradução que Lacan faz, certamente informado pela apreensão saussuriana da diferença como sendo o fator mais essencial da língua, né?
que o simbólico é o registro em que o inconsciente é estruturado pela linguagem e na ambiguidade absoluta, isso se demonstra ao longo da obra de Freud. O caso da significação antitética das palavras primitivas é um caso particularíssimo de duplo sentido. O duplo sentido mais radical, isto é, quando uma mesma palavra pode ser usada em dois sentidos absolutamente antinômicos, opostos, antitéticos, né, como Freud coloca. Assim, a noção abeliana de significação antitética das palavras primitivas deu a Freud a apreensão dessa ambiguidade fundamental que vai reaparecer em 19 no Unheimlich. Só que dessa vez numa palavra que não é mais primitiva, mas sim da língua alemã contemporânea. A existência de palavras com significação antitética, de fato, não é algo excepcional e arcaico, mas pode ser verificada com frequência nas gírias que exploram as possibilidades de enantiosemia. Enantiosemia é o termo técnico da linguística para designar palavras com sentido antitético, né? As gírias exploram as possibilidades de duplo sentido antitético das palavras, especialmente a ironia, cuja definição mesma é a aptidão para dizer algo afirmando seu exato oposto. Freud já chamara atenção para o fato de que a ironia é o modo supremo do xiste. Né? No livro do xiste, o Freud vai dizer que o xiste tem sempre o núcleo do xiste é sempre dessa ordem, né? E quanto mais ele tiver essa capacidade de produzir o xiste com a mínima alteração dos termos, mais ele vai ser eficaz, o xiste, né? Quando ele faz o jogo de palavras, né, explorando ao máximo a ambiguidade sem alteração ou com uma mínima alteração do termo, né? A ironia é um caso particular, né? A ironia aparece no livro dos sonhos, em Freud, aparece no livro dos xistes, né, com um núcleo importante de tematização do Freud. Ela é extremamente relevante para Lacan, né? Lacan vai falar da ironia que ela exemplifica a máxima capacidade do significante, de dizer o oposto afirmando o contrário, né? Máximo da capacidade do significante. 1919, Unheimlich. O longuíssimo inventário que Freud faz do termo Unheimlich na primeira parte do ensaio impressiona pelo percurso que circunscreve o objeto linguístico que desperta o interesse psicanalítico dele. A espantosa polissemia do termo Unheimlich é desprezada por Freud. Isso é muito impressionante, né? Não sei se algum trabalho de vocês aqui explorou isso, mas é muito impressionante. Os dicionários do Sanders e dos irmãos Grimm, que são dois, talvez os mais importantes dicionários do alemão, né? Os pesquisadores especialistas falam disso, né? É impressionante que ele aborda, né, a significação dessa palavra nas mais diferentes acepções, nas mais diferentes ligações com outros termos, expressões idiomáticas, etc., significando as coisas mais variadas, ou seja, é uma polissemia assim, jamais vista, né? E o que é interessante é que Freud percorre isso tudo, mas ele tem um alvo, ele tem um interesse. Qual é o interesse dele? A significação antitética da palavra Unheimlich. É isso que interessa para ele. O valor antitético que a palavra Unheimlich assume. E na página 282 da edição brasileira antiga, o Freud diz assim: o que mais nos interessa, depois dele apresentar, né, as definições do dicionário, o que mais nos interessa nesse longo excerto é descobrir que, entre os seus diferentes matizes de significado, a palavra Heimlich exibe um que é idêntico a seu oposto, Unheimlich. E ainda depois, um pouco depois, ao final da primeira parte do texto, ele isola a questão que interessa a ele de modo muito preciso. Eu cito:
Heimlich é uma palavra cujo significado se desenvolve na direção da ambivalência, poderíamos falar ambiguidade, né, lacanianamente, até que coincide finalmente com seu oposto, com Heimlich. Então são duas passagens do texto que são assim as âncoras do texto, né, e que mostram o interesse psicanalítico do Freud ao ler a exposição da riqueza da língua quanto a esse termo. Trata-se, portanto, de uma palavra com uma significação antitética. Quanto a esse desenvolvimento, em seu estudo sobre o termo Heimlich, em seu dicionário de alemão, comentado de Freud, Luiz Hans assinala algo bastante interessante. Já apareceu aí? Há uma espécie de ponto de torção entre três diferentes níveis de sentido para o termo Heimlich. A. Familiar e conhecido. B. Secreto e oculto. C. Inquietante, estranho. E o Hans vai mostrar que o ponto de torção em que o sentido de Heimlich passa de familiar e conhecido para inquietante e estranho ocorre precisamente no sentido B. O que é secreto e oculto, diz ele, pode ser familiar para aquele que participa do segredo, mas estranho para os que estão excluídos do segredo. Um Heimlich é um ensaio sobre o recalque. É impossível não aproximar duas afirmações de Freud feitas num espaço de alguns anos. Em 1919, no Estranho, ele afirma que o prefixo é o sinal do recalque. Mas em 1925, na Denegação, Freud assevera igualmente que a partícula fer é a marca registrada do recalque. Ambos esses prefixos, e fer, designam a negação, em alemão. E em ambos comentários, Freud frisa que onde há a partícula negativa, há o recalque. Tal qual um selo, um carimbo, diz ele, como se fosse um Made in Germany. A função estruturante do não, da partícula negativa, foi alçada à categoria de conceito por Lacan, ao salientar a homofonia absoluta na língua francesa. Como eu já sublinhei, cada língua tem as suas portas de entrada para o inconsciente. Lacan sublinha a homofonia absoluta entre o nom du père, o nome do pai, e o nom du père, o não do pai. O nome do pai é o significante que agencia a operação do recalque originário, de modo a produzir a instauração da fantasia fundamental. Então aqui eu já estou fazendo um ponto de torção para passar para o outro ponto aqui do meu texto. Tá? Mas, essencialmente, esse é o ponto para o qual eu quero chamar a atenção, o ensaio sobre um Heimlich pode igualmente ser abordado como o desvelamento do núcleo do recalcado originário, hipótese que se impõe se levarmos a sério a afirmação do poeta Schelling, repetida por Freud 3 vezes ao longo do texto, e ainda referida, sem citar a frase, uma 4ª vez. Citar 3 vezes uma frase, vocês sabem que é muito sério, né? É como diz o Lacan, tudo começa no 3. Né? Não é no 1 nem no 2. Isso se mostra na vida cotidiana. Né? Se a gente ouvir na porta, a gente vai achar que caiu uma vassoura e esbarrou na porta. Se a gente ouvir, a gente vai perguntar, você ouviu alguém bater? Eu não sei, a gente hesita. Mas se a gente ouvir, nós estamos diante do anúncio do sujeito que quer aparecer, quer entrar, quer falar. No teatro, as 3 sinetas do teatro. Né? Na vida cotidiana, a mãe que diz para a criança, vou contar até 3. E assim por diante. O número 3, né? Alain de Gevaille faz uma leitura disso extremamente interessante. Né? Ele marca a entrada em cena do sujeito. Então, quando eu vejo que Freud citou 3 vezes uma frase, eu digo, essa frase, ela está realmente marcando a importância. Né? A importância que ela tem. É como diz o Lacan, né? Ela é séria. Ela é séria. Não que ele seja sério, carrancudo, não. Ela é séria porque ela faz série.
né? Ela insiste. A frase do Schelling qual é? Essa aqui é tão repetida. Heimlich é o nome de tudo que deveria ter permanecido secreto e oculto, mas veio à luz. A frase do texto do Schelling, segundo a pesquisa do Klimkiewicz, tem um pequeno aposto que não é citado por Freud, porque o Freud cita a frase do Sanders, do dicionário do Sanders, que omite um pedaço da frase. E a frase completa é interessante porque ela é muito freudiana. Heimlich é o nome de tudo que deveria ter permanecido secreto e oculto em estado latente, mas veio à luz. Esse estado latente, né? O Klimkiewicz vai dizer, né? Se o Freud visse esse pedacinho, ele ia assim, vibrar mais ainda, né? A coisa da latência, né? Do conteúdo latente, o conteúdo manifesto. É tão importante para ele. É a essa conclusão que Freud parece chegar na segunda parte do ensaio, quando desenvolve duas considerações acerca da essência desse breve estudo, diz ele. E ele formula que a natureza do estranho parece derivar do fato de que o recalque de uma emoção pulsional transforma seu afeto em angústia. Assim, o que é estranho não é algo novo, e sim algo familiar, que se afastou da mente pelo processo do recalque. Então, aqui nesse ponto, o Freud está direcionando a atenção dele para aquilo que causa o sentimento de estranheza, que não é mais algo externo, como aparece tanto no Jent, né? Elementos externos, mas sim a insinuação de algo interno. Algo interno, e a Eliana me parece que falou sobre isso hoje, né, Eliana? Pelo título do seu trabalho, né, que eu vi, não pude estar presente na sua exposição, mas pelo título eu imaginei que você pegou esse ponto fundamental, né, do que o Freud traz. E logo, a insinuação de algo interno que, no entanto, ainda que seja interno e logo supostamente familiar, causa estranheza. Aqui surge a dimensão propriamente analítica do ensaio de Freud. E Freud ultrapassa o Jent. O desconhecido, o surpreendente, não é mais oriundo do mundo externo. A figura de cera que parece viva, a boneca olímpia que fascina pela ambiguidade, viva ou morta. A direção subrepetícia que o ensaio toma aqui é surpreendente. É a tematização do incesto, do desejo incestuoso, que deveria ter permanecido oculto, mas veio à luz. É isso que eu quero desenvolver com vocês. Primeiro, quando Freud, em sequência à série de exemplos literários, ele apresenta o exemplo da sensação de estranheza causada em muitas pessoas pela estranha fantasia de ser enterrado vivo por engano. E ele acrescenta que essa fantasia é a transformação de outra fantasia, que originalmente, diz ele, nada tinha em absoluto de aterrorizador, mas caracterizava-se por uma certa lascívia, a fantasia da existência intrauterina. E logo em seguida, ele encerra a segunda parte do texto, trazendo um exemplo que ele frisa ter sido tirado da experiência psicanalítica. Eu cito. Essa é uma citação longa. Acontece com frequência que os neuróticos do sexo masculino declaram que sentem haver algo estranho no órgão sexual feminino. Esse lugar heimlich, no entanto, é a entrada para o antigo Heim, lar, de todos os seres humanos, para o lugar onde cada um de nós viveu certa vez no princípio. Há um gracejo que diz: o amor é a saudade de casa. E sempre que um homem sonha com um lugar ou país e diz para si mesmo, enquanto ainda está sonhando, este lugar é-me familiar, estive aqui antes, podemos interpretar o lugar como sendo os genitais de sua mãe ou o seu corpo. Nesse caso também, um Heimlich é o que uma vez foi Heimisch, familiar. O prefixo é o sinal do recalcamento. Fim de citação. É inegável que se trata de dois exemplos bastante Heimlich do próprio Freud. Não há como aceitar esses exemplos sem estranheza. Né? A fantasia de ser enterrado vivo remetendo à fantasia da lascívia intrauterina. O que será isso? Né? E, além disso, o amor é saudade de casa.
Já estive aqui, remetendo aos genitais e ao corpo da mãe. Tanto a fantasia da existência intrauterina quanto a evocação do lar originário de todos os seres humanos surgem de forma totalmente inesperada no texto, mas evidenciam que o ponto de chegada de toda a argumentação do ensaio é a questão do desejo incestuoso, e pode-se entender que o desejo incestuoso, desejo indestrutível, seja o desejo que imanta como núcleo mesmo do recalcado todas as outras moções desejantes. Em sua obra sobre os sonhos, Freud formula claramente que o sonho, isso em 1900, é a realização de um desejo, mas não sem acrescentar que se trata da realização de um desejo que se liga a um desejo infantil que permaneceu insatisfeito, o desejo indestrutível. 1919, 1920. Bate numa criança, Heimlich e além do princípio de prazer. Passou? É significativo que o ensaio sobre o estranho tenha sido escrito e publicado no mesmo ano, no espaço de alguns meses de diferença, que outro ensaio de Freud digno de nota, Bate-se numa criança. E, além disso, tenha sido escrito concomitantemente ao além do princípio de prazer. Há uma ligação forte entre os três textos de Freud dessa época. Se avaliarmos a cronologia de escrita e publicação, levando, é claro, em conta os eixos principais que norteiam a pesquisa freudiana naquele momento, isso ajuda a entendermos essa ligação. Parece que Freud está tratando de uma mesma questão em todos esses ensaios, que irão adquirir enorme valor em sua obra. Pode-se deduzir dessa cronologia, iluminada, é claro, com o que ocorrerá com a evolução do pensamento freudiano a partir daí, que a virada da teoria freudiana é o que imanta esses escritos. Virada do primeiro dualismo pulsional para o segundo, com o surgimento da pulsão de morte. Entenda-se que essa virada implica no acréscimo a teoria do aparelho psíquico, baseado no princípio de prazer, de um mais além desse princípio de prazer. Trata-se, portanto, de uma concepção que, longe de desconstruir o que for apresentado antes, a partir do aprofundamento da experiência psicanalítica, vai ainda mais longe e situa todo o pulsional sobre a base da pulsão de morte. É preciso entender por que Lacan formula reiteradas vezes que toda pulsão é, no fundo, pulsão de morte. Desenvolvi isso em meu livro A Clínica da Fantasia, onde abordei a fantasia a partir dos dois dualismos pulsionais. Até 1919, precisamente, a fantasia entroniza todos os achados clínicos e suporta toda a construção teórica sobre o sintoma, a transferência e a repetição. A partir de 19, embate-se numa criança e em O Estranho, algo bascula na direção do além do princípio de prazer e encontrará sua consolidação no ensaio homônimo de 1920. No Bate numa Criança, a abordagem da fantasia se dá através de uma nova lente. Como atesta a seguinte passagem do artigo que trata do masoquismo com uma visão antecipatória das interrogações que seriam colocadas em seguida pela pulsão de morte. Diz Freud: a passividade não constitui a totalidade do masoquismo. A este pertence, além disso, o caráter desprazeroso, tão estranho para a satisfação de uma pulsão. A fantasia aqui não surge mais, como no ciclo da fantasia, regendo o princípio de prazer, mas sim articulada a seu mais além, ou seja, o vínculo entre gozo e dor. Além disso, indo um pouco mais fundo, a fantasia bate numa criança destacada por Freud, é elevada por Lacan à categoria de fantasia fundamental. É essencialmente a fantasia incestuosa, que, recalcada, só aparece transfigurada por deformações sintáticas bem estruturadas na primeira e na terceira fase da fantasia.
Né? Vocês lembram que a segunda fase da fantasia bate numa criança, em que o pai bate na criança que fantasia, permanece secreta. E não vem à luz a não ser pela construção analítica. Ela tem o mesmo valor, né? A segunda fase da fantasia, que é da ordem do incesto, tem o mesmo valor disso que deve permanecer secreto e oculto, mas na análise vem à luz. Ali está aquela comparação, né, das 3 fases, não é isso? Ali em cima? Não? Ah, então vamos ver aqui. As 3 fases. Aí eu coloquei isso, mas isso a gente não vai poder entrar em detalhes. É só para ver que a segunda fase é aquela que o Freud vai colocar como sendo a inconsciente, né? Desculpem, eu estou sem no meu texto não tem a anotação do que está. As fases. Tá? As fases, hein? São as 3, né? São as 3 fases. Em Freud, depois em Lacan. Vê se é isso. Ok? Bom. Como sublinha Paul Laurent Assun, Heimlich aparece como um ponto de báscula da teoria psicanalítica. Para situar qual é essa báscula, eu diria simplesmente que O Estranho é o texto que finaliza a saga freudiana em torno do simbólico e opera sua passagem à abordagem do real. Mas como? Mais precisamente falando, tematiza a passagem da noção do inconsciente como recalcado, com seu núcleo de desejo incestuoso, para o inconsciente mais além do recalcado, isto é, a passagem da pulsão sexual para a pulsão de morte. A sua localização na cronologia da obra de Freud marca um lugar singular que constitui uma charneira entre a primeira e a segunda tópica, entre o primeiro e o segundo dualismo pulsionais. Mas para realizar essa báscula, foi preciso tratar do núcleo do recalcado, o desejo incestuoso, em sua instância mais elementar, ou seja, no advento do sentimento do estranho, que é a presentificação mais legítima desse núcleo do recalcado, que é o desejo incestuoso. É nesse sentido que Lacan desenvolverá sua apreensão da angústia como sendo correlativa à proximidade da coisa. A consequência lógica imediata do Heimlich será o ensaio além do princípio de prazer, com a pulsão de morte entrando em cena e o surgimento do inconsciente não mais limitado ao recalcado. É precisamente isso que Freud tematiza na famosa terceira parte do Além do Princípio de Prazer, que foi elevada por Lacan à categoria de um legado da teoria da técnica deixada por Freud, e que Lacan trabalha no Seminário 2. Né? O Seminário 2 é um seminário sobre o Além do Princípio de Prazer. Né? O que deveria ter permanecido oculto e secreto é de 2 ordens, portanto. Em primeiro lugar, é o desejo incestuoso, núcleo do recalcado originário. Mas é igualmente a pulsão de morte, o desvelamento do que está mais além do princípio de prazer, da pulsão sexual e da fantasia. Dito de outro modo, o desvelamento do real mais além do simbólico e do imaginário, e de Das Ding mais além do objeto sexual. Apareceu o Das Ding, o objeto? Voltar? O neurótico não acede ao real, ao impossível, senão através do simbólico e da interdição. A interdição do incesto vela o impossível inerente ao incesto e mantém a ilusão do incesto como possível.
Assim, mais essencialmente falando, o que deveria ter ficado oculto é que o incesto é impossível. Ocultamento favorecido pela manutenção do recalcado através da interdição do incesto. O recalcamento, com sua produção da fantasia fundamental incestuosa, recalca o quê? Que a relação sexual é impossível. Como formula Lacan no Seminário sobre a Ética, a mãe não é Das Ding, pois Das Ding não existe. E o grande erro de Melanie Klein na condução do tratamento analítico foi ter situado a mãe no lugar da coisa, Das Ding, e concebido o tratamento analítico como uma retificação da relação do sujeito com o objeto materno. A relação sexual é impossível. A mãe apenas desempenha o papel do lugar-tenente do outro, o que fica bem explicitado na palavra inglesa mother. Apareceu? Mother. Quase ao final da segunda parte de seu ensaio, Freud comenta, quase jocosamente, a gente pode sentir um tonzinho jocoso dele, que ele não se admiraria de ouvir que a psicanálise, ocupada em ouvir essas forças misteriosas, tornou-se ela mesma estranha, um Heimlich para muitas pessoas. Isso me parece que essa frase do Freud é uma espécie de operador do texto, né? É a psicanálise que é estranha. É a psicanálise que traz essas dimensões, né, do inconsciente, do recalcado, da pulsão de morte. E se levarmos em conta a hostil recepção que a teoria freudiana da pulsão de morte teve por uma expressiva parte da comunidade analítica, talvez possamos afirmar que, para ela, aquilo que deveria ter permanecido secreto e oculto, em estado latente, e jamais ter vindo à luz, era a pulsão de morte. Obrigado. Obrigada, Marco. A gente está aberta. Quem quer fazer pergunta? Ô Marco, por isso que teve uma época, jocosamente, a sociedade falava que a culpa era da mãe, né? Tá lembrando? Tudo a psicanálise fala que a culpa é da mãe, né? Esse é um tema que deixa a gente mesmo estranha, né? Ainda mais que você pega, bate-se uma criança, que é um texto dificílimo, e que você fica tentando entender, né? E sempre achando que é o outro que vai ser batido e nunca a gente. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar, porque lendo o texto nunca é tão fácil acompanhar, né? Eu tive que ler porque eu não poderia falar sobre isso. E eu gostaria que você falasse mais desses 3 textos, né? Que é o estranho, o bate-se uma criança e o além do princípio do prazer. Então, eu vou falar assim, sinopticamente, para ver se vocês pegam o eixo que eu desenvolvi, porque na leitura fica mais difícil. Eu não poderia falar sobre isso tudo livremente, que eu ia me estender e ia perder a noção da hora, né? Mas a ideia central qual é? É que essa concomitância do Batse com o Heimlich, com o mais além, forma um núcleo duro de reflexão do Freud, de passagem da abordagem do inconsciente enquanto recalcado para o inconsciente mais além do recalcado. Okay? O inconsciente enquanto da ordem do recalcado implica no quê? Na questão do incesto. Esse é o núcleo originário, é o desejo incestuoso, é o núcleo originário do inconsciente. Né? Por isso que na fantasia Batse, a segunda fase, ela não aparece, ela fica oculta. Né? É muito semelhante à reflexão que ele faz no Heimlich, quando ele vai falar do incesto, como eu trouxe, né? Que é impressionante que, de repente, Freud angula toda a argumentação dele para a questão do incesto. Né? E parece que aí é um ponto de contato das duas coisas. Né? Então é como se fosse assim, o que deveria ter permanecido oculto, mas veio à luz, é em primeiro plano, no plano
no plano da neurose e no plano da análise, até certo ponto, a análise do sintoma, que desvela a fantasia, é a questão da relação com o outro, né, com o mother, né, com esse lugar tenente do outro que, de fato, a mãe ocupa na vida da criança. Né. Mas me parece que o Freud está interessado no mais além disso. Né. Ele está interessado em alguma coisa que é como se com esse texto, o Heimlich, ele chegasse na porta, e a obra dele mostra isso, né, de mais além desse núcleo do recalcado, para abordar a questão do real. Né? Porque esse núcleo do recalcado, ele é charneira entre o simbólico e o real. Né? Está no limite. O desejo incestuoso é o quê? É o desejo fundante, o desejo indestrutível. Né? A relação do sujeito com a coisa, que é imantada pelo desejo incestuoso. Marcos, eu comecei a estudar psicanálise agora, então talvez a minha dúvida não seja dúvida para os que estão aqui, mas me chamou a atenção quando o senhor falou do medo de ser enterrado vivo, porque o padre Fábio de Mello é um palestrante que eu considero uma pessoa forte, escritor, e ele sempre fala do medo de ser enterrado vivo. E me chamou muita atenção a hora que o senhor colocou sobre isso. Eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho só sobre isso. O medo de ser enterrado vivo. Vamos fazer então uma rodada de perguntas, né? Cristina. Que aí eu posso ir pensando, tá? Mais alguma? Ô, Marco Antônio, eu achei surpreendente a relação do Batse, os 3 tempos que você, né, retorna a eles, com os 3 tempos, eu vou chamar assim, me corrija, que você apontou no Heimlich, como o primeiro familiar e conhecido, o segundo, onde você marca uma torção, eu achei surpreendente isso, como secreto e oculto só para aquele que está ali, e o terceiro, o inquietante e o estranho. Você me pareceu articular isso com os 3 tempos do Batse. E curiosamente, pelo menos ouvi assim, que o ponto de torção dos 2 está no segundo tempo. É só uma observação, isso me achei surpreendente como um ponto de estrutura, como um ponto assim fundamental para a estrutura se proteger do excesso. Esse ponto de torção aí. Achei muito interessante. Se você puder comentar. Sherazade. Marco, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Acho que está um pouco no seu livro, volume 3. Volume 3, né? Você estava falando 3? Aí eu trouxe esse pedacinho do volume 3. A criança divide... Peraí, eu perdi o que eu ia falar, Marco. Bom, isso é o volume 3. A criança divide... na verdade, a criança divide o sujeito feminino em mãe e mulher. A mulher e a mãe. Né? Só a mãe se houver mulher. Houve mulher. E esse susto inesperado aí, queria que você relacionasse isso de alguma forma, aí sobre o desejo incestuoso, que a percepção de alguma forma, ou isso que se dá a ver, que é a mulher na mãe. Isso, exatamente. Arlindo. Ô, Marco Antônio. Fala, Arlindo. Tudo bom? É o seguinte, Freud, quando fala a questão do Heimlich, né, pelo menos a tradução da Standard Edition brasileira, porque tem uma série, eu não sei se
se é correto ou se é alguma falha de tradução, mas ele fala no retorno recalcado e no retorno superado. Tá? Então, o que seria isso, retorno superado? Aí, vou entrar um pouco, se é que eu entendi a questão da Pompeia. A questão das fantasias, como é que ele fala mesmo? Fantasias, proto-fantasias, aquelas fantasias que têm a ver com a questão do outro da cultura, não é? No sentido de que esse grande outro, ele não é, inclusive lá no Totem Tabu, quando ele traça a questão do menino galo, né? Do Árpade, que fazia toda uma, não sei se você está lembrado, ele fazia todo um ritual que parecia um ritual totêmico, não é isso? Então, eu tenho a impressão que ele relaciona a questão do grande outro, não só em termos da subjetividade, mas da cultura também. E aí, na hora que a Pompeia estava falando, eu lembrei um pouco disso, não sei se é isso mesmo que ela queria falar ou não, mas pelo menos é o que eu estou querendo falar. A questão é o seguinte, é que evidentemente o Freud, ele só pode falar no começo em termos de um mito, não é isso? Nesse sentido, Das Dinge é um mito. E exatamente através, né, da articulação simbólica que vai dar o Dissarre, né? Que é a coisa julgada, evidentemente, que aí é que entra a coisa e os atributos da coisa. Tá bom. Se nós vamos lá para o Pai Primevo, é também um mito. E também esse primeiro tempo da completude, não é isso? Que vai, num segundo tempo, gerar o quê? O Pai Morto, que aí sim é possível simbólico, né? Então, eu estou pensando o seguinte, será que haveria uma correlação entre esse mito da origem da cultura e o mito da origem da subjetividade? Porque, no fundo, é uma coisa só, né? São duas formas diferentes de falar da mesma coisa. E que se o superado seria isso, que está na cultura, né? E que, mas de qualquer forma, acaba fazendo parte do desejo do outro, né? Não sei se essa questão dos superados, você já viu isso, está de acordo, né? Enfim, por que eu estou pensando nisso? Porque quando você fala, além do recalcado secundário, e é mesmo, mas aí quando o Freud fala do retorno superado, ele compara, né, o desenvolvimento do sujeito, né, primeiro o autoerotismo, depois o narcisismo, a escolha objetal, ele articula isso com momentos da cultura também, né? Enfim, não sei se eu fui muito complicado, mas... Tem mais alguma, não? Tem mais alguma? Boa noite, tudo bem? Meu nome é Roberto, sou professor aqui na outra universidade aqui na cidade, na UENG. Você estava falando sobre a questão das fantasias infantis. Mais cedo eu tinha perguntado com outro colega, que justamente nesse texto do Unheimlich, o Freud vai falar que são dois momentos do Unheimlich. Um é quando a gente despreza o princípio de realidade, e o outro é quando tem o retorno daquilo que foi recalcado nos complexos infantis. Não é isso? E, então pensando, né, que está num passado, vamos tomar cuidado com o passado. E depois disso, né, temos aí o bate numa criança no mesmo tempo. Depois, no texto seguinte, além do princípio do prazer, que o Freud também vai discutir algumas coisas sobre a questão do tempo, a atemporalidade do inconsciente, coisa assim. A minha questão é,
esse retorno do recalcado, esse estranhamento, né, é porque essas fantasias infantis são atualizadas hoje, né, nesse momento, com a mesma força, com a mesma potência daquele momento primordial de quando foi recalcada? Sim? Pegando carona na pergunta do Roberto, meu nome é Marden, também trabalho na mesma instituição em que o Roberto. Talvez fosse possível pensar um comentário a respeito desse regime de estranheza, aí pensando em Lacan, a partir da fórmula da fantasia, lá no grafo do desejo, como uma resposta ao grande outro, passando pela estranheza de submeter a fantasia do sujeito à fantasia do outro, pensando a pulsão, né, o matema da pulsão, como o S barrado punção da demanda do outro, pensando essa forma de fantasia como um regime fantasmático de estranheza que vai compor a relação do sujeito com o outro. Seria mais ou menos nesse sentido. Bom, Podemos começar? Mais algum? podemos. Vamos lá. No meu livro A Prática Analítica, eu tenho um capítulo sobre angústia em que eu abordei a questão do estranho mais ou menos longamente, né? E o convite da Gisele veio, esse livro já tinha sido publicado, inclusive, né? E aí eu retomei o que eu tinha escrito ali, o que eu tinha publicado, e fui tentar avançar um pouco, né? Nessas horas que a gente retorna, né, a um texto de Freud, é interessante sempre ver, né, o que se pode acrescentar, aprimorar, aprofundar, ou, enfim, mudar de percepção, né? E já nesse livro A Prática Analítica, ali, eu já havia isolado essa dimensão da questão do incesto como sendo o núcleo do texto do estranho, ok? Isso me pareceu surpreendente quando eu descobri isso, né? Eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Me pareceu muito surpreendente ver que no texto do Freud, porque o texto do Freud me parecia assim muito amplo, muito complexo, como eu disse no início, um hipertexto que aponta em tantas direções, né? Todas extremamente interessantes, mas esse aspecto específico, né, que em algum momento da minha leitura do texto me ocorreu a questão do desejo incestuoso, e isso me ocorreu, a gente vai lendo Freud, né, e a gente vai trabalhando inconscientemente, é claro, né? A gente não trabalha isso conscientemente, é só inconscientemente. E quando eu, de repente, dei atenção a essa questão do desejo incestuoso, eu fui reler e vi que ali, não era à toa que isso me tinha me ocorrido, né? Que há dois pontos de pegada muito precisos em relação a essa questão, né? Quase que pontos de convergência do texto. E aí, nesse sentido, a frase do Schelling, né, me pareceu assim, adquirir um estatuto muito mais profundo e ambicioso, né, essa frase do Schelling, né? Aquilo que deveria ter permanecido oculto, mas, no entanto, veio à luz, né? Me pareceu que a questão do desejo incestuoso seria o ponto mais nuclear dessas indagações do Freud. É como se as indagações do Freud viessem, né, as várias questões que vocês colocaram apontam esses diferentes camadas do texto, né? Eu prestei atenção nas perguntas. O Arlindo falou da questão do ultrapassado, do suspenso, né? Vocês falaram também de outros pontos que têm a ver com isso, que tem a ver com camadas do texto, né? Mas me pareceu que
é como se o texto convergisse para essa questão, né? Porque se é um texto que se arroga, né? Se arroga Freud, né? Freud, 1919, se arrogando a condição de falar do recalcado, do retorno recalcado, marcando essa ideia do e do fer, né? Como sendo a partícula do recalque, né? Isso nos remete diretamente para o recalque originário, né? Eu não posso abordar essa questão mais, eu me proíbo, nesse ponto, de ficar abordando a questão do recalque apenas no nível do recalque secundário, né? Eu acho que Freud está falando de alguma coisa mais essencial, entendem? As perguntas estão me ajudando até a pensar o que eu pensei, né? A refletir sobre o que eu pensei. Me pareceu que não era mais aquilo que ficou recalcado e retornou em algum momento. Os exemplos todos apontam para certos estratos mais superficiais, porque o recalcado tem estratos. Evidente que ele tem estratos. E a análise, que é um processo de desrecalcamento gradual, ela vai chegando a estratos mais profundos. Não é isso que a psicanálise apresenta? Né? E a chamada travessia da fantasia em Lacan não é exatamente tocar em pontos de fixação extremamente profundos, que não vão aparecer nos primeiros estratos do recalque, nas primeiras sessões, nas primeiras interpretações, né? Isso vai aparecendo cada vez mais de maneiras mais secretas. O mais secreto e o mais oculto vai vindo à luz, né? E surpreendendo. Então foi nesse sentido que eu quis ler esse texto, tá? E aí eu me voltei para essa concomitância dos artigos da época. Bate-se numa criança, um texto sobre a questão do desejo incestuoso, né? Freud ali coloca claramente, mais do que num Heimlich, ele coloca lá claramente na segunda fase, a questão do incesto, que não pode vir à mente da criança. E da criança, nem da criança, claro, do adulto que vai rememorar a fantasia da criança, né? Isso nem vem à mente. Isso talvez possa ser construído em análise. Ora, o bate numa criança é para Lacan a fantasia fundamental, né? É ali que Lacan ancora a ideia de fantasia fundamental. Nessa segunda fase é o desejo incestuoso, curiosamente relacionado ao pai. Isso me coloca algumas questões, eu acho que deve colocar para todos, né? Não é um desejo incestuoso em relação ao objeto mother, objeto materno, em relação ao objeto paterno. E é o próprio Lacan que diz, em outro seminário, que o verdadeiro incesto é entre a mãe e o filho homem. Lacan diz isso textualmente, e eu cito no meu livro da Prática Analítica, tá? E eu faço referência a alguns filmes que eu gostaria muito que quem não viu visse, filmes que abordam isso de uma maneira assim altamente exemplar. Um filme chamado que trata de um filho e de uma mãe, uma relação altamente incestuosa, Pecados Inocentes, se eu não me engano, está aí no meu livro, eu não me lembro bem de cabeça. Um outro filme chamado Os Imorais, uma beleza de filme. Uma beleza de filme, é com a Angélica Houston e o John Cusack. Ela teve um filho muito jovem, né? E belíssima. Quando ela chega a uma certa idade, ela ainda é uma mulher lindíssima. E ele já é um homem. E a relação dos dois mantém aquela tensão. E ela não criou ele, né? Deixou esse filho para lá, né? E ele foi se virar imoralmente, assim como ela se virava imoralmente na vida. Quando eles se encontram, é uma tensão incestuosa entre os dois. É uma mulher belíssima, estonteante, e um rapaz louco por ela, né? E evidentemente que isso, eu não vou contar, não vou fazer um spoiler do filme, que eu quero que vocês vejam, hein? Não deixem de ver. Os Imorais, uma obra de arte. Acho que alguns já devem ter visto, né? E isso causa uma tensão com desfechos, né? Esse Pecados Inocentes também é com a Julianne Moore fazendo o papel de uma mãe e um filho psicótico. A Julianne Moore e um filho que é um rapaz psicótico, né? E é muito interessante como o filme é desenvolvido, né? Nessa relação aí, vou fazer um spoiler, tá?
mas é um spoiler que vai fazer com que vocês vejam o filme. Uma relação francamente incestuosa. Tá? O filme La Luna do Bertolucci, é um filme também que fica o tempo todo, né, naquela camada estranha, porque são filmes que causam angústia. Que casam e causam angústia. Né? São angustiantes, porque o tempo todo é aquela tensão incestuosa. Né? Mas então, eu uso o exemplo desses filmes no meu livro, porque são exatamente os exemplos que, segundo Lacan, ilustram o que é o incesto. A mãe com o filho homem. Tá? No entanto, no Bate numa Criança, achei legal poder ver, né, como que o Freud ali fala da menina com o pai. São as meninas com o pai. Ou seja, né, outra dimensão do incesto. Mas entendo que o que eu acho que... Bom, isso a minha abordagem assim, do texto Heimlich. Dentro da obra do Freud, eu acho que esse texto ocupa esse lugar de virada. Né? Um lugar de virada em que ele vai mais além do recalcado. Né? Porque quando vem a pulsão de morte, quando vem o gozo, o que vem com o gozo da pulsão de morte? Que é a leitura que o Lacan faz da pulsão de morte. É o mais além do desejo. É o mais além do núcleo originário do desejo, que é o desejo incestuoso, entendem? Então é como se o Freud ali, ele se preparou de todas as formas e tocou nesses pontos nucleares do desejo incestuoso como núcleo desejante da constituição do sujeito, inultrapassável, caso ultrapassado, pulsão de morte. Caso ultrapassado a barreira do desejo, nós temos a pulsão de morte e o gozo. Né? O Lacan formula claramente, o desejo é uma defesa em relação ao gozo. Como é que se constitui o desejo? Pela questão da interdição do incesto. Tá? Miticamente, quando a Pompeia abordou a questão do mito, e o Arlindo também, é miticamente, claro, né? É mítico. É mítico, mas é um mítico... Qual é a definição do mito pelo Lacan? É aquilo que opera para dar forma épica à estrutura. Né? Quer dizer, é uma forma de você falar da estrutura de uma maneira alusiva, indireta, mítica, mas está falando da estrutura. Né? Tem a estrutura em jogo aí. Tá? Oi? Exatamente. Para além do desejo, sem a defesa do desejo que constitui o sujeito, nós estamos na psicose. Nós estamos na pulsão de morte. Sem fantasia fundamental, sem desejo incestuoso constituído. Não? Oi? Porque o desejo, isso é muito interessante pensar também, né? Todas as maneiras de se pensar isso. O desejo, ele é sustentado pela fantasia. Né? Então, esse núcleo fantasístico, desejante, originário do incesto é uma coisa. Né? Quer dizer, é como Lacan diz, né? A relação sexual só existe na fantasia. Né? Então, se você realiza a fantasia incestuosa, você produz não o incesto, você produz a inexistência da relação sexual. Porque não é possível possuir a coisa. E possuir a mãe não é possuir a coisa. Possuir a mãe é transformar a mãe em mulher. E é isso que o pai proíbe. O pai proíbe a mãe como mulher. Você pode ter as outras mulheres. Ou, como diria o Domingos de Oliveira, todas as mulheres do mundo. Menos uma, a mãe. Né? Ele proíbe a mãe para que abra para as outras mulheres, não é isso? Agora, digamos, na loucura, e esse filme tem um caso de psicose, né, que o sujeito vai ter uma relação, e aí no caso tem a mãe também, né, tem os dois lados, né, que são bem comprometidos. Mas enfim, você tem uma relação incestuosa, aí você diz assim, houve incesto? Não. Houve a degradação da coisa para o objeto materno. Mas a coisa continua inatingível. Não existe relação sexual. Dizer que não existe relação sexual
significa, a meu ver, dizer que não existe incesto. Não é possível o incesto. A proibição do incesto, ela é a forma pela qual o neurótico entra em contato com o real, barrando o real. É assim que o neurótico entra em contato com o impossível. Né? Ele entra em contato com o impossível através do proibido. Quando o pai diz assim para a criança, não pode. Né? O pai diz para a criança, né? Com frequência, não, isso não pode. Isso o papai não quer, isso o papai não gosta. Não pode. E a mãe também diz, né? Porque a mãe também tem a função paterna dentro dela. O pai aí é uma função. Né? Quando ele diz, está dizendo o quê? Observe o verbo. Lacan chama atenção para isso. Poder, quando o pai diz não pode, está dizendo não pode porque está proibido, porque eu não quero, que eu sou seu pai e não gosto que você faça isso, mas está dizendo também embaixo, numa camada mais profunda, não pode porque não dá, não é possível fazer isso. Não dá, não é possível. É impossível ficar fazendo isso que você quer fazer. Né? Então, mas ninguém tem acesso. A constituição do sujeito exige a neurose. Né? Por que o Freud vai colocar o neurótico como sendo o normal? Não existe ninguém normal, existe? Não existe. Né? Nós não conhecemos ninguém normal. Por quê? Porque só existe a neurose, existe a constituição do sujeito produzida desse modo, neuroticamente. Mas a análise, no que ela quer curar a neurose, ela quer ir mais além disso. É que ela quer mostrar que há um mais além dessa proibição. Há um impossível em jogo, que é a relação sexual impossível. É a pulsão enquanto tal, sem objeto. O que é a pulsão de morte? É a pulsão na sua essência, não é isso? A pulsão sexual, ela brinca de que é objeto. Isso que é a pulsão sexual, né? Olha que objetinho legalzinho aqui. Ih, que delícia. Ih, que gostoso. Os objetinhos todos que a gente curte no desejo sexual, né? A pulsão de morte, ela está mais além disso. Esses objetinhos fazem barreira para a pulsão de morte. Né? No que a gente atravessa nossas fantasias com os objetinhos, a gente chega a esse mais além dos objetinhos, que é a falta de objeto, que é como Lacan coloca, né, a teoria do que é o objeto em psicanálise. É uma falta. Dajing é o nome dessa falta. Oi? Objeto para sempre perdido. Por isso que a relação não é com a mãe. A mãe ocupa um lugar primordial na vida da criança, né? E que precisa ser preservado como lugar tenente do outro, esse mother, né? E que vai, no início da vida da criança, a relação é incestuosa, entre aspas. Não é isso? O bebezinho mamando, isso é o mítico, é o único mítico que a gente tem acesso na observação, né? É observar aquela relação altamente gozosa, porque ali é gozo, né? Entre mãe e bebê. Mas isso é a primeira fase da vida do bebê, necessária, né? Que precisa ser vivida tal qual, né? O Winnicott é quem falou muito bem sobre essa fase, né? Mas que essa fase precisa ser ultrapassada, né? Não pode haver permanência no gozo incestuoso, né? Esse gozo jamais vai poder ser reconquistado. É aquela história que eu gosto de contar, né? Da observação da vida cotidiana. Um menininho de 6 anos, ele estava vendo a mãe dar de mamar para o irmãozinho dele, bebezinho, irmãozinho de leite dele. Né? Essa é uma cena que já foi descrita por vários escritores, poetas, né, e filósofos, né? Essa inveja, né, que empalidece a criança ao ver o irmãozinho mamando no seio materno, né? Mas essa observação da vida cotidiana verdadeira aconteceu e me foi transmitida por um analista há muitos anos atrás, no Rio de Janeiro. E aí esse menino estava observando a mãe dar de mamar, e aí tem uma hora que ele virou para a mãe e falou: mamãe, eu também quero mamar. A mãe levou aquele susto, né? As mães levam um susto o tempo todo com as crianças. Mas meu filho, ela respondeu, mas meu filho, você já mamou. E ele respondeu na bucha, mas eu não sabia.
é uma criança que leu Lacan e Freud profundamente. Ela conhece a teoria analítica como ninguém. E nos ensinou que, se você entrar na linguagem, o gozo está interditado. E que é do campo da linguagem que você olha o gozo querendo voltar a ele. Mas a mãe disse, você já mamou, ou seja, agora não dá mais, agora é impossível. O incesto é impossível. Para o sujeito constituído, o incesto é impossível. Essa história, ela exemplifica isso como, né, melhor do que qualquer coisa, qualquer teoria. Né? O incesto é impossível. Mas o menino é muito esperto, e ele está certo. Ele quer o impossível. Né? E ele é muito esperto, esse menino. Além de ler Lacan, ele é esperto. Porque ele chegou e ele observou aquilo e disse, pô, ali tem um gozo danado, maravilhoso, eu vou querer, né? A mãe diz, não, você já teve. Mas ele diz, mas eu quero esse gozo sabendo das coisas. Eu quero saber como eu sou hoje e gozar disso. Mas não é possível. Vocês já repararam como a gente costuma dizer, usar uma expressão na nossa linguagem coloquial, eu era feliz e não sabia? É isso que é. A gente só é feliz quando não sabe. Se a gente souber, acabou a felicidade. Obrigada, Marco. Obrigado a vocês, hein? Nós agradecemos, né, a presença da Guiomar, a presença do Marco Antônio. E aguardamos todo mundo amanhã, às 8 horas, né, para o credenciamento e início da primeira conferência. Uma boa noite a todos.